E começando a revisão do capítulo 27 de Boruto, lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media, a tradução oficial do mangá como base, e mais uma vez eu deixarei o link para a página Boruto Explorer, caso vocês queiram ler a tradução feita com base nesta versão. E eu peço a vocês que, se possível, espalhem esse link o máximo que puderem. Pois bem, o capítulo começa em uma manhã aparentemente normal na família Uzumaki, com uma rotina comum em qualquer família. A Hinata colocando o lixo para fora e tentando consolar a Himawari sobre o vaso quebrado, enquanto Boruto e Kawaki brigam e discutem sobre quem usaria o banheiro primeiro, quase como dois irmãos. Porém, o Naruto já estava usando, obrigando os dois a fazerem suas necessidades atrás da casa, onde acontece mais uma desavença que dessa vez acaba em uma luta entre Boruto e Kawaki, iniciada pelo Boruto por não aguentar a atitude arrogante dele. E com toda a razão, afinal paciência tem limites. Percebe-se que o Boruto sempre está tentando falar com ele normalmente, sem a agressividade que se esperaria dele. E o Kawaki sempre responde de forma áspera, provavelmente um reflexo do ambiente difícil em que ele foi criado, tratando tudo como uma afronta. Bom, e prosseguindo, quando a luta começa a se intensificar e eles passam a ativar seus karmas, são parados por um Kagebunshin do Naruto, que nesse momento ainda estava no banheiro fazendo suas necessidades. Uma cena um tanto engraçada, em especial por seus comentários reclamando que nem isso deixam ele fazer em paz. Logo a seguir, dando continuidade à rotina familiar, todos tomam café da manhã juntos, em meio a um clima agradável e diálogos casuais. Um detalhe é que o Boruto até estranha o fato do Naruto estar em casa o dia inteiro, chegando até mesmo a ser provocado pela Himawari. E para aqueles que talvez questionem o fato dele estar em casa em tempo integral agora que está cuidando do Kawaki e não ter feito o mesmo durante os eventos do filme, vão sabendo que a ausência do Naruto não era uma questão de falta de tempo para estar com sua família, e sim dele mesmo não ver isso como uma prioridade. Ele estava tão dedicado ao seu trabalho de forma quase obsessiva que chegou ao ponto de negligenciar sua família sem nem mesmo perceber. O que fica evidenciado no final do conteúdo do filme, onde ele mesmo reconhece isso e admite seu erro. O anime até dá um certo complemento a esse fato, mostrando todas as vezes em que o Shikamaru se oferecia para terminar o trabalho, para que o Naruto pudesse descansar, e mesmo assim ele recusava ajuda. Além disso, lembrem-se que o Naruto é a garantia de segurança do Kawaki, a cela do Kawaki. Ele não está nas mesmas circunstâncias do filme ou lidando com um mero problema familiar. Pode até ser que ele alterne com um Kagebunshin, mas será que um Kagebunshin do Naruto consegue aguentar alguém do calibre do Kashinkode? Eu duvido. Mas enfim, esse trecho, apesar de a princípio parecer simples, guarda um significado muito importante nas entrelinhas. O modo como as cenas foram montadas na página 14, dando foco no Kawaki observando esse momento em família, mostra um momento em que ele finalmente abaixou a guarda e amoleceu seu coração, finalmente percebendo que aquelas pessoas não estavam ligadas ao Jigen ou se tratavam de inimigos querendo usá-lo. Não passavam de uma família completamente normal que o acolheu, o que se reflete em suas atitudes a seguir. Indo conversar com Boruto, lhe perguntando sobre a origem de seu karma, de maneira bem mais amistosa do que o normal. E após a origem do selo do Boruto ser esclarecida ao Kawaki, acabando com qualquer suspeita de alguma ligação com o Jigen, ele revela como conseguiu seu selo, o momento mais importante e chocante de todo o capítulo. Basicamente, acontece um flashback voltando a mostrar aquela sala cheia de crianças penduradas dentro de bolsas, só que dessa vez a maioria delas estava atingida com o que eu acredito ser sangue, e o Kawaki estava dentro de uma delas, consciente e presenciando tudo. Enquanto Jigen e Amado discutem sobre os resultados das últimas cobaias, revelando que várias cobaias já haviam morrido e só restavam 3. Mas o Jigen claramente não dá a mínima para as perdas humanas, e exalta a importância do receptáculo para a cara, dando a entender que o Amado, pelo menos nesta época, ainda não fazia parte dos membros internos. Enquanto marcas muito parecidas com as do Momoshiki começam a crescer a partir do seu queixo, se espalhando por seu rosto e por seu peito, assim como outras marcas muito parecidas com as do Karma, do Boruto e do Kawaki pelo seu braço. Um fortíssimo indício de que ele realmente seja um Otsutsuki.
Porém, o detalhe mais curioso é que ao tocar no líquido de um dos vasos, ele fez com que a cor do líquido mudasse, como se estivesse espalhando alguma coisa, chegando no garoto ligado ao vaso, que também começou a apresentar marcas do selo Karma. Quase como se o Jigen estivesse transmitindo o selo como se transmite uma doença contagiosa, acredito que é através das nanomáquinas. Provando que de fato o Jigen foi o responsável por dar o selo ao Kawaki, como ficou subentendido no diálogo do capítulo anterior, e também que existem outras formas de se conseguir o selo, além de matar um Otsutsuki. Se bem que o Jigen fez tudo de maneira artificial, diferente do Momoshiki, dando origem a uma das cenas mais fortes que eu já vi em um Battle Shonen da Jump nos últimos tempos. Nesse trecho, acabamos de presenciar uma criança morrendo enquanto se debate e desfalece lentamente virando os olhos. Até a morte da Rin, que também foi uma cena bem forte, não conseguiu passar o mesmo impacto visual ao meu ver. A expressão de desespero do garoto enquanto está desfalecendo faz toda a diferença. Em muitas séries seinens feitas para adultos, eu não vejo crianças sendo mortas de forma tão explícita, e isso quando são mortas. Além disso, esse acontecimento eleva e muito a moral do Jigen, o colocando junto ao Orochimaru como um dos personagens mais sinistros de toda a franquia, tanto em aparência quanto em ações, sendo que no caso do Orochimaru só sabemos de seus feitos e experimentos macabros de forma subjetiva, nunca vimos ele de fato conduzindo experimentos e matando alguém de forma explícita no processo. Mas enfim, a falha deixa o Jigen claramente irritado e o flashback chega ao fim com ele encarando o Kawaki perguntando se ele não iria desapontá-lo. O Kawaki também cita que logo depois foi a vez dele, descrevendo toda a experiência de quase morte, mas que por algum motivo sobreviveu e quando abriu os olhos o karma estava marcado em sua mão. Um detalhe interessante que deve ser destacado aqui é que o Kawaki foi a próxima cobaia e só restavam 2 segundo o Amado na página 27. O que significa que houve outro sobrevivente que acabou não recebendo o selo Karma, mas que pode muito bem estar sendo usado pela organização de outra forma. Como eu havia dito na revisão passada, a nova geração precisa de adversários à altura enquanto não acontece um time skip. E quantas crianças o Jigen deve ter acolhido? Quantas delas não devem ter entrado nessa leva de experimentos? Pois bem, o Kawaki continua contando seu drama, dando a entender que sua vida foi um verdadeiro inferno após ter sobrevivido, ao ponto de muitas vezes ter desejado morrer com as outras crianças, e que esse inferno continua até hoje. Sendo assim, ele propõe ao Boruto se livrar do selo, pois enquanto ambos tivessem o selo Karma, nunca estariam em paz. Também revelando seu principal objetivo, investigar sobre uma maneira de se livrar do selo Karma, e para isso ele teria que entendê-lo melhor. Por isso ele pede que o Boruto lhe ajude, e por sua vez o Boruto entende o lado do Kawaki e mostra interesse no que ele propõe, mas logo muda de assunto ainda ressentido pelo vaso e pede que ele compense a Himawari de alguma forma. Detalhe que o Naruto esteve escutando a conversa desde o começo. E chegando ao final do capítulo, o Naruto encontra o Kawaki disposto a conseguir outro vaso em função de alcançar o seu objetivo e não ter qualquer tipo de desavença com o Boruto nesse momento, mas logo o Naruto lembra que o Kawaki não tem dinheiro e questiona se ele pretendia roubar, um fato que ele não nega. Sendo assim, o Naruto chama o Kawaki para dar uma volta, claramente pensando em uma forma de resolver o problema honestamente, e assim termina o capítulo, também encerrando o volume 7. Agora, terminando o vídeo, apesar de não trazer tantas informações novas que servem como base para especulação, a não ser o flashback do Kawaki que esclarece as origens de seu karma, diria que o capítulo 27 me surpreendeu, pode estar entre um dos melhores capítulos de Boruto até agora, pelo menos em questão de ritmo e execução. Foi um capítulo gostoso de se acompanhar, onde aconteceu de tudo um pouco. Mesmo dedicando muitas páginas aos momentos em família, não ficou chato ou cansativo, porque houve um equilíbrio entre o desenvolvimento do Kawaki e sua relação inicial com a família Uzumaki, sequências de ação muito bem coreografadas, diga-se de passagem, e os pontos principais da trama envolvendo Kara e o passado do Kawaki. Acredito que até quem não goste de capítulos focados em Slice of Life, vida cotidiana, deve ter conseguido se entreter com esse capítulo por tudo que ele entregou além dos momentos em família. Mas é claro, com algumas ressalvas, a implicância do Boruto com a questão do vaso e essa, entre aspas, missão do Kawaki em compensar a Himawari não vieram em um bom momento.
Ainda mais após uma história tão séria e chocante como a do Kawaki, que envolve a segurança do próprio Boruto, fazendo a situação parecer meio boba e fora do lugar. Talvez teria se encaixado melhor em outro momento ou em uma ordem diferente, mas ao mesmo tempo condiz com o fato do Boruto ser super protetor com a Himawari, agindo de forma agressiva e às vezes irracional em relação a qualquer coisa que a deixe triste. Mas em todo caso, eu entendo que foi um dispositivo narrativo necessário para dar uma justificativa, uma razão para o Kawaki sair junto com o Naruto, supostamente para comprar um novo vaso ou conseguir um emprego. O meu palpite é que o Naruto vai arranjar algum trabalho para o Kawaki no escritório do Hokage, onde, ao mesmo tempo, ele pode continuar com sua rotina diária e vigiar o Kawaki pessoalmente. O que pode ser o primeiro passo da mudança da visão do Kawaki em relação ao Naruto e o começo da relação de pai e filho ou mestre e aluno entre eles. Uma oportunidade deles conversarem a sós fora da presença do Boruto e o Kawaki notar como o Naruto está próximo de todos na vila, o culto ao Hokage e como ele é diferente de seus, entre aspas, pais anteriores. Além de conhecer a vila, assim como outras pessoas, talvez o próximo capítulo já comece a introduzir alguns personagens da nova geração que já esperamos serem introduzidos, como Denki, Iwabe, Namida e Wasabi. Convenhamos que já está mais do que na hora, se bem que eu não creio que todos serão introduzidos de uma vez só. Mas enfim, não seria uma má ideia para o desenvolvimento do Kawaki, lembrando que o arco em si se chama Kawaki por uma razão. Este arco tem a intenção de preparar a introdução do Kawaki nos eventos maiores da trama, estabelecer as bases para a sua história e os laços com as pessoas à sua volta, em especial com Boruto e Naruto. Certamente, todo o volume 8 será dedicado a ele até que apareça algum problema envolvendo a cara. Eu até sinto um certo alívio por estarem dando esse tempo para o desenvolvimento da relação entre o Kawaki e a família Uzumaki, principalmente porque os capítulos anteriores me passaram a sensação de que iriam correr com a história, passando por cima de qualquer desenvolvimento e indo direto ao ponto. Algo tipo, sei lá, pulam para 6 meses depois, com o Kawaki amigo de todo mundo, habituado à família Uzumaki, até que ocorre algum problema. Mais uma vez, eu vou deixar bem claro que eu entendo completamente a necessidade de correr com a história, se tratando de um mangá mensal. Se a média de lançamento de volumes de Boruto é de 2 ao ano, como vem sendo nos anos anteriores desde seu lançamento, lembrando que o último volume de Boruto, volume 5, foi lançado em maio desse ano e o próximo será lançado em outubro, significa que mesmo que ele dure 15 anos como Naruto durou, terá no máximo 30 volumes, 2 volumes a mais do que Naruto teve até o final do clássico. É claro, se continuar com o lançamento mensal. Não há tempo para todo mundo receber o desenvolvimento ou destaque adequado. Certamente muitos personagens ou acontecimentos ficarão por conta do anime para serem desenvolvidos adequadamente. Olhem o arco do Mitsuki, por exemplo. Vocês podem até não gostar de alguns episódios dele, mas é inegável a relevância que ele está dando ao Mitsuki, que no mangá ainda é um satélite do Boruto, vazio e sem presença alguma. Até porque ainda não houve tempo para dar espaço para ele, para dar o desenvolvimento adequado a ele. Ou olhem o peso emocional e a importância dada a descoberta de que ele é filho do Orochimaru e um humano sintético por parte do Boruto e da Sarada, o que no mangá não passou de comentários aleatórios e sem importância. Até o fato do Naruto ter acolhido o Kawaki em sua própria casa fica bem melhor contextualizado e mais compreensível no contexto do anime, onde essa postura altruísta de alguém que acredita que uma criança só precisa de alguém que a guie pelo caminho certo, assumindo todos os riscos, já vem sendo construída desde o arco do incidente fantasma, com a forma que o Naruto tratou o problema da Sumire, e no próprio arco atual pelo voto de confiança que ele dá ao Mitsuki. No contexto do mangá, o único exemplo dessa postura até pouco tempo estava no Gaiden em relação aos Shin's-clones. Querendo ou não, no anime tudo parece estar mais completo e acontecendo de maneira natural por conta dessas adições. Por isso eu acho que certos detalhes não devem ficar nas costas do anime. Uma escrita competente, uma escrita boa, não é feita puramente de pontos principais da trama ou ação para agradar a molecada sub-20.
Capítulos com clima descontraído e focados em momentos casuais também fazem parte de uma boa construção da trama e dos personagens no geral, a clássica calmaria antes da tempestade. É nesse tipo de capítulo que podemos conhecer os personagens mais a fundo, o que nos permite criar uma empatia com eles, para que lá no futuro suas ações ou destinos tenham mais impacto emocional. Se o Kawaki está destinado a criar um forte laço com a família Uzumaki, isso precisa ser mostrado e bem contextualizado, até para que seja convincente. Esses momentos casuais em família são essenciais para a construção desse laço. Esse tipo de experiência certamente terá um impacto enorme no Kawaki, justamente porque ele nunca teve uma família funcional até onde sabemos. A família Uzumaki pode ser a coisa mais próxima de uma família que ele já teve em toda a sua vida. O próprio capítulo atual deu início a uma dinâmica entre ele, Boruto e a família Uzumaki. O Kawaki já passa a ser menos direto e considerar os sentimentos dos outros logo após presenciar a interação da família Uzumaki, que parece estar iluminada do ponto de vista dele na página 14, ou talvez o Ikemoto apenas tenha esquecido de fazer os cenários de fundo mesmo, né? Enfim, preservar a felicidade deles pode acabar se tornando sua razão de viver, mesmo que ele tenha que se sacrificar, trair a confiança de todos à sua volta e ser visto como um inimigo para que isso seja possível. Claro, no caso dele tomar o rumo de um anti-herói, o que eu acho mais lógico nesse momento. Esse capítulo já mostrou o Kawaki como uma boa pessoa que sofreu muito e não sabe como se relacionar com os outros, que não seja através da violência ou atitudes rudes. Mas a princípio ele não quer machucar ninguém, ele não tem más intenções em relação a ninguém. Apesar de seguir a mesma dinâmica do rival que eventualmente se torna uma figura antagônica como Sasuke, Madara, Obito e Danzo, ele não está sendo movido por puro egoísmo, como vingança ou um idealismo maluco. Ele apenas quer viver em paz, se ver livre dessa maldição do karma. Por isso eu não consigo visualizar ele se voltando contra Konoha, contra o Naruto, que possivelmente será o seu futuro mentor, e contra o Boruto, que basicamente será sua figura fraterna, se não for para protegê-los por conta de alguma chantagem feita pela cara. Ah, mas isso já foi feito com Itachi, blá blá blá. Olhem, Naruto durou 15 anos e teve 700 capítulos, com dezenas de personagens e subtramas. Quase tudo que dá para se fazer com um personagem em uma história já foi feito nele. Já vimos todos os tipos de razões que alguém poderia ter para atrair seus amigos, deixar a vila e se tornar um antagonista, seja por vingança, amor, ideologia ou ganância. Não importa o que o Kodachi faça com o Kawaki, que tipo de razões e rumos ele dê a ele, terá semelhanças com o que já vimos em Naruto. O importante é a execução, porque usar uma dinâmica semelhante não significa fazer a mesma coisa. A trajetória do Kawaki, as circunstâncias das situações em que ele estará envolvido, as consequências de suas ações, enfim, a história dele em si, certamente será completamente diferente. Agora falando do aparente selo semelhante às marcas do Momoshiki, do Jigen, e o fato dele ter dado karma ao Kawaki, o que está gerando muita discussão, infelizmente não tenho muito o que acrescentar, pois estaria apenas repetindo muito do que eu já falei na revisão anterior. Talvez o único detalhe que me chamou a atenção foi o procedimento para dar o karma, que implica nos karmas do Boruto e do Kawaki sendo apenas pedaços de um selo maior. E também que nem todo mundo é apto para receber o selo, talvez por isso a necessidade de todo esse procedimento. É bem provável que o implante de nanomáquinas em si é necessário para que as cobaias consigam resistir ao selo, visto que o Kawaki superaquece depois de usá-lo. Um problema que o Boruto aparenta não ter com tanta intensidade. Assumo que pelo fato dele ser descendente de duas linhagens diretamente ligadas a Kaguya, a pessoa com a linhagem mais próxima de um Otsutsuki na Terra. Talvez, quanto mais próxima deles a linhagem de alguém for, mais compatível com o selo Karma será, o que implicaria em todas as cobaias tendo algum grau de parentesco com os Otsutsukis, descendentes de algum clã relacionado a eles. Provavelmente o Uzumaki, que teria espalhado essa linhagem mundo afora. Mas também há a possibilidade do Jigen ter forçado artificialmente algo que não deveria ser dado dessa forma, visto a forma como Momoshiki deu karma ao Boruto.
Se esse for o caso, então esse, entre aspas, karma original é feito para ser usado exclusivamente por determinados Otsukis que podem extrair todo o seu potencial com um mínimo de efeitos colaterais. Pode ser que a forma que o Momoshiki assume seja resultado da ativação desse, entre aspas, selo karma original que vemos o Jigen utilizando, assumindo que ele seja um Otsutsuki disfarçado ou que teve seus poderes selados por alguma razão. Consumir o Kinshiki teria sido apenas uma forma de conseguir o chakra necessário para ativar o selo em seu potencial máximo ou próximo dele. Os poderes do Kinshiki teriam sido apenas um bônus, sendo que na continuidade do mangá o Momoshiki nem sequer chegou a usá-los, indicando que ele não os possuía. Eu até me pergunto se o Karma tem vários estágios de ativação, começando por esse padrão que cobre metade do corpo, seguindo para marcas que cobrem o rosto e o peito, como as do Jigen e do Momoshiki, e terminando por uma transformação física, talvez com seus próprios estágios, já que transformações e formas chamativas são uma das marcas da franquia e de todo o Battle Shonen da Jump, para falar a verdade. O meu palpite é que talvez o Jigen teve seus poderes selados e depois foi banido do clã e agora está tentando reavivar os seus poderes originais através da ressonância com o selo karma do Kawaki, onde o selo karma do Boruto também terá algum papel, e voltar ao seu mundo de origem, já que, segundo ele, o receptáculo irá produzir uma chave. A questão é, onde os tais anciões se encaixam em tudo isso? Claro, se o Kashin Code não estava se referindo apenas aos membros mais antigos, só que existem formas mais eficientes de se referir a eles do que usar The Elders. Fica parecendo que ele está se referindo a uma entidade separada dos membros internos. E por fim, em relação à arte, esse capítulo parece estar bem melhor em comparação ao anterior. Acredito que por ser um capítulo mais leve, não exigiu tanto capricho da parte do Ikemoto para gerar impacto visual, como nos capítulos 23 ao 25. Teve alguns errinhos e inconsistências aqui ou ali por conta da composição das cenas que obrigou o Ikemoto a desenhar personagens pequenos e pouco detalhados. E também existe uma certa experimentação de novos ângulos e expressões que normalmente não seriam comuns em outras circunstâncias, o que acarreta uma certa inconsistência. Porém, nas cenas em que ele realmente precisou caprichar um pouco mais, como na luta entre Kawaki e Boruto ou no flashback do Kawaki, seu traço ficou mais do que excelente. O próprio cenário do flashback, os detalhes das crianças nas bolsas, a representação dos movimentos do garoto agonizando, assim como a expressão de desespero do Kawaki presenciando tudo, não perdem para muita coisa que víamos em Naruto, apesar da falta de cenários em alguns momentos sendo trocados por fundos cinzas. Mas enfim, eu até fico meio triste em ver o fandom usando a Hinata e a Himawari para bater no capítulo, sendo que elas só estão seguindo o estilo do Ikemoto, que naturalmente é diferente do Kishi. Parece que na cabeça de algumas pessoas, a arte do Ikemoto melhorar significa se transformar em uma cópia exata da arte do Kishimoto. Só que isso não vai acontecer, meus queridos. Uma das propostas de Boruto é justamente ter uma identidade visual diferente. A arte do Ikemoto vai melhorar e já está melhorando na composição das cenas, detalhes de sombreamento, cenários de fundo, ângulos de enquadramento, expressões faciais, proporção e anatomia dos personagens, mantendo todas as características que definem o seu próprio estilo, como boca, olhos, cabelo, contorno do rosto, etc. A realidade é que muitos de vocês ainda têm uma certa resistência com o estilo do Ikemoto em personagens da obra original. Aí acabam julgando a arte do Ikemoto por um aspecto e ignoram todo o resto. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.